Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina de Geografia Industrial, do curso de Licenciatura em Geografia, pela UAB, Polo Santo Antônio dos Lopes, executado pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Maracanã. Então, a segunda videoaula referente à unidade 2 da disciplina de Geografia Industrial. Nesta unidade, eu, professor Arnaldo, irei tratar principalmente sobre a reestruturação produtiva e os novos arranjos espaciais e industriais, ok? Então, nessa aula nós temos como tópicos reestruturação produtiva e os novos arranjos espaciais e industriais, a estrutura, a classificação, concentração espacial e financeira das indústrias, a relação entre os processos de industrialização e urbanização. Começamos aqui pelo capitalismo concorrencial, né? A indústria moderna ela se constitui inicialmente com intensa concorrência entre vários produtores em um mesmo segmento do mercado. Então, essa ideia de liberalismo é justamente uma utopia, né? Que, na verdade, o intuito mesmo do liberalismo é que cada um se especialize mais, né? E que a concorrência cada vez fique mais acirrada. Então, é uma utopia de liberalismo, né? Então, como nós vamos ver, que termos importantes nós temos que compreender para entender esse capitalismo concorrencial. A livre concorrência dos mercados. Então, quem tem mais, vai ter mais condição de atender o mercado, e de investir, de reinvestir, e de estar mais forte na concorrência. A lógica da propriedade privada e a lógica mercantil é o que prevalece em busca de aumento de produtividade do trabalho, através do liberalismo, que é esse conjunto de práticas. A ideia é que você consiga aumentar a produtividade e, consequentemente, aumento a produtividade e aumenta o trabalho. Você tem a busca por consumidores, né? E você tem um caráter monopolista, né? Que é a ideia de centralizar a riqueza. Isso tudo pautado em crises que é onde o capitalismo se reconstitui, né? Que é o aumento da produtividade, a baixa dos preços, crise que gera demissões, falências e o ressurgimento dentro dessa crise. E aí vocês vão ter que entender também que uma das vertentes de constituições dentro desse sistema são as empresas multinacionais. A atuação das multinacionais em um país pode ser dada de várias formas, e as principais formas são essas: pelo fornecimento de suas mercadorias, dominando assim o mercado do país, pela instalação de filiais e fábricas, e pela migração de sua sede e sistema produtivo. Então nós temos aqui os tipos de multinacionais. Nós temos as multinacionais verticais, são empresas que repartem a produção de um bem entre suas filiais de vários países, aproveitando as características de cada um, certo? Então elas vão para as outras filiais e aproveitam as características de cada lugar onde ela está inserida. As multinacionais horizontais são as empresas que consideram ser mais vantajoso ter a produção integral em diversos países, para minimizar os custos da empresa e os custos de transporte. Então ela faz tudo lá dentro daquele país, ela produz, toda a sua produção é feita lá dentro, com o intuito de diminuir, né, aquilo que é produzido por ela. Então são diferentes aí os dois tipos de multinacionais, certo? Importante, existem dois tipos de concentrações: a concentração vertical, que refere-se à ação da empresa que se dedica a uma atividade específica dentro de um ramo industrial, procurando expandir, amplia a sua ação por todo o processo produtivo, ela produz tudo dentro daquele ramo. E a concentração horizontal, ela ocorre através da aplicação de capitais em outros setores da economia, como de transporte, financeiro, de especulação, imobiliário, de serviço, de apropriação de terra, etc. Tipo de concentrações empresariais: nós temos os trusts, que é uma organização de empresas na qual estas se unem sob uma única direção, com a finalidade de controlar os mercados. Você tem um desenhozinho que explica muito bem isso, né? Que
que no caso é a fusão de empresa A com a empresa B, que gera a empresa C. O monopólio, este é uma forma de organização de mercado nas economias capitalistas em que uma empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço que não tem substituto, certo? Oligopólio é uma tendência que reflete a concentração da propriedade em poucas empresas de grande porte, pela fusão entre elas, incorporação ou mesmo eliminação. Aí nós temos um exemplo das empresas de telefonia. Trust ou trust, né? Trust ou trust é uma forma de organização empresarial na qual uma propriedade é doada por um grande, um grantor, um doador, sob os cuidados de um trust. O trust administra a propriedade colocada em trust, fideicomisso, de acordo com as diretrizes e instruções da pessoa que criou o trust, certo? O cartel constitui-se pela associação entre empresas de um mesmo setor de produção com o objetivo de dominar o mercado, disciplinar a concorrência, ou seja, eles na verdade fazem um acordo entre o preço e todo mundo tem que vender aquele preço, portanto todo mundo fica refém daquele cartel, que acontece muitas vezes com posto de gasolina na atualidade aqui na capital, em São Luís do Maranhão, por exemplo. O holding é uma empresa ou organização que controla outras empresas mediante a aquisição majoritária de suas ações. Sua função básica não é produzir, mas administrar as outras empresas, sendo costumeiramente formado para facilitar o controle das atividades de um setor. A relação entre os processos de industrialização e urbanização. Você vai ter cidades industrializadas, e cidades que, de uma certa maneira, cidades onde vocês vão ter não as indústrias dentro da sua configuração paisagística, e cidades onde vocês vão ter a indústria dentro da configuração paisagística da mesma. O que na verdade a gente tem que entender é que uma coisa está atrelada à outra. Tanto a cidade, ela dá suporte básico para a criação das indústrias, como as indústrias geram a urbanização da cidade. Então são dois processos que estão intrinsecamente ligados. E o processo de urbanização, né? O processo de urbanização, ele acontece, as razões de acontecer dentro de uma cidade, ele deriva da concentração de pessoas, objetos e fluxos, sua capacidade de atrair e centralizar as áreas em sua volta, ser sede de poder político, religioso e econômico, apresentar uma diversidade de atividades econômicas, com ênfase nas questões relacionadas ao segundo e terceiro setores da economia. Então nós temos os setores da economia. Que setores nós temos? O setor primário está relacionado à produção por meio de exploração de recursos naturais, temos como, por exemplo, agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. O setor secundário, que é o setor da economia que transforma as matérias-primas em industrializados, em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, eletrônicos, etc. E o setor terciário, é o setor relacionado à prestação de serviços e ao comércio, certo? Como exemplo, educação, saúde, telecomunicações, etc. A emergência da cidade industrial e suas características. Segundo Honig, teorizando um pouco sobre isso, a cidade capitalista de economia mercantil se diferenciou das anteriores devido à privatização da terra e da moradia, a segregação espacial, a intervenção reguladora do Estado e a luta pelo espaço. Então, conquistar a cidade, penetrá-la, fazê-la expandir e, com isso, estendê-la desmensuradamente, levando à urbanização da sociedade. Isso é o que Lefebvre, que é um dos grandes autores da área, diz sobre a questão da industrialização na cidade. Então, a estrutura espacial da cidade com a industrialização, elas vão presenciar uma grande expansão diante das mudanças sociais associadas ao processo de industrialização, derivado, lógico, do desenvolvimento científico, tecnológico, que levou à diminuição das taxas de mortalidade, ao fluxo migratório campo-cidade, o êxodo rural, ao desenvolvimento dos transportes, das comunicações, ao deslocamento das indústrias para os centros urbanos, bem como ao aumento do comércio e serviços. Então, é interessante pensar, alunos, que, como alguns autores colocam, e a Maria Encarnação Espósito, o processo de industrialização provocou consequências no crescimento horizontal da cidade, nas relações entre as cidades e também no seu próprio espaço interno, geográfico. Isso aconteceu porque o desenvolvimento do modo de produção capitalista mudou as relações de propriedade da terra, certo?
Então, dois pontos importantes. Percebemos a diferença entre os conceitos de cidade e urbanização. Reconhecemos o primeiro como materialidade, na qual a concentração, centralização e diversidade de atividades econômicas. É interessante notar que podemos pensar a urbanização de várias formas, entre elas o crescimento horizontal da cidade e a propagação do modo de vida urbano para espaços que não são urbanos. E também, a partir da industrialização, a cidade sofre mudanças mais drásticas e rápidas com o aumento de sua extensão e da quantidade de centros urbanos, ao passo que a cidade se expandiu, seu espaço interno se fragmentou em subúrbios e periferias de diversos tipos. A cidade como a conhecemos hoje, que é a que passou pelo processo de industrialização, vem a ser resultado desse processo, certo? Então é importante pensarmos essas reflexões. E aí nós temos, importante de se pensar, uma letra de uma música, de Cidade Negra, que diz que na cidade todo mundo fala, a violência é uma roleta russa, não escolhe a vítima, em toda parte é igual, na hora errada, em qualquer lugar, o mundo é um quintal, sou artista, sou pobre, sou negro, sou pai, sou patrão, operário, criança, sou vítima da cidade partida. Eu não vou ficar a esperar a minha vez. Eu quero andar pelas ruas livres, tenho direito à justiça, liberdade, proteção. Não quero mais amor, viver exilado sem consciência. Meu coração é de paz, não aguenta mais violência. Basta a minha palavra, diz basta. Meu corpo inteiro diz não, não há lugar para mais violência. Basta quanto silêncio. Esse frio, o sangue mancha a encosta verde do rio. As cidades tratam de suas misérias como quem trata uma praga, quem não para de crescer. Enquanto os ricos não olharem para ela, será sempre uma panela que a pressão faz explodir. Então aí vocês percebem a crítica na música Cidade Partida da Cidade Negra. Fica aí como reflexão para todos. E também indico alguns links, algumas sugestões para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.